do liberalismo, né, como defendia Adam Smith, Say, Ricardo, enfim, entre outros, né, aquela ideia de intervenção mínima do Estado, né? Eles acreditavam que a mão invisível do mercado, né, iria se autorregular. Eles tinham essa ideia, né? Então, movidos também pela lei de Say, né, que era a lei que dizia que toda oferta gerava uma demanda. Então, assim, a partir desse pressuposto da não intervenção, era o laissez-faire, deixa fazer, né? Deixa o mercado agir, que o Estado não intervém, tivesse uma intervenção mínima, né? E partindo dessa ideia geral, né, os governos da época, dentro do capitalismo, dos países capitalistas, não intervinham de maneira direta na economia, né? Era esse o grande dogma liberal ali, desde o século XVIII até ali o início do século XX, né? Então, os salários, os preços, tudo era regulado pelo mercado, né? Não havia essa intervenção por parte do governo no que diz respeito à economia, né? Porém, um economista que surgiu muito importante, né, que nasceu no fim do século XIX, nasceu em 1883, né, que era Keynes, né, um inglês, que foi conselheiro do governo britânico, né, teve uma importância aí nos acordos de paz, né, que houveram no pós-guerra, foi presidente do banco central lá da Inglaterra, então era um cara muito respeitado, né. Em 1936 ele criou a principal obra dele, né, que foi a Teoria Geral do Emprego e Moeda, de 1936, foi justamente um livro para explicar ali a crise de 29, o que era para ser feito, né, para combater essa crise. Então ele foi muito importante ali para combater a crise de 29, né, e também ele foi importante para modificar, né, o sistema como um todo, né, tirar ali alguns dogmas que tinha do liberalismo clássico, né? E, de modo geral, o que ele defendia era uma maior atuação do Estado na sociedade, né, para resolver esse grave problema que foi a crise de 1929, né? Foi a maior crise do capitalismo. Então, o livre mercado, a ideia de livre mercado que defendia os clássicos, né, dizia que os liberais clássicos, né, dizia que esse livre mercado geraria pleno emprego, né, níveis de salário ali razoáveis, renda e bem-estar para a população de modo geral, né. Então, eles tinham essa ideia de que o livre mercado iria garantir o pleno emprego, porque o emprego era regulado ali pelo livre mercado, né? Só que em 1924 o Keynes observou, né? Eu queria só fazer pontuar uma coisa aqui que eu acho que é muito importante, né? Que é essa questão dos dogmas, né? Como a gente viu que era um dogma que tinha na época, né? E mesmo eles vendo os resultados contrários àquilo que a teoria clássica defendia, muitos economistas conservadores, né, que a gente chama assim, eles se mantinham ali dogmáticos à teoria clássica. Não, uma hora isso vai dar certo, uma hora as coisas vão melhorar. E já em 1924, 5 anos antes da quebra da Bolsa, né, de Valores de Nova York e da grande crise de 29, o desemprego na Inglaterra já estava em 1 milhão e nos Estados Unidos já era 25% de desemprego, né? Bem diferente do pleno emprego que pregavam aí os liberais clássicos, né? Então, o que era que os liberais falavam? Falavam em reduzir os salários, mas na verdade não dava mais. Estava ali um nível de salário bem baixo, né? Porque o nível de salário mais baixo é de subsistência. Você não pode pagar menos que do salário de subsistência, então os indivíduos não vão conseguir sobreviver, não vão também conseguir consumir o bastante, né? Enfim, então gerou-se uma crise de superprodução. A produção crescia cada vez mais, né? Porque eles partiam daquela ideia da lei de Say, que toda produção gerava uma demanda, e não estava gerando, porque a população estava desempregada, estava sem renda, né? Então alguém tinha que fazer alguma coisa, né?
E o único agente que tinha condições de fazer isso, que tinha dinheiro, era o governo. A indústria estava quebrada, a população também, sem renda e tudo mais. Então, o Keynes ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o emprego ele é igual ao consumo mais o investimento. Tá? Então, como não havia ali o consumo, a população estava desempregada, a indústria estava quebrada, tinha que fazer investimentos. E o mercado não podia fazer investimentos, porque estava quebrado também, né? Então, quem poderia fazer isso? O governo, né? Outro ponto importante da gente falar aqui é na questão da poupança. Para os liberais, a poupança era algo muito bom, mas para o Keynes representava um grande risco, né? Porque ele dizia o quê? Quando você poupa, você está deixando de consumir, né? Você está deixando de consumir, está diminuindo o consumo. E como ele diz, o emprego é o consumo e investimento, né? Então, para aumentar o emprego, teria que haver mais consumo, né? Claro, porque consumindo as empresas iriam produzir mais e com essa produção maior elas iriam contratar mais gente, né? Então, ele dizia que essa maior poupança diminui o consumo, diminui o investimento, diminui os empregos, né? Então, o que o Keynes defendeu foi que o governo, que era o único agente que poderia fazer aquilo no momento de crise, né? Naquele momento de crise, em outros momentos também de crise, ele fizesse os investimentos ali, criasse obras de infraestrutura, né, principalmente. Por quê? Porque isso iria empregar, né, a população, iria gerar emprego, iria gerar consumo, né, e as empresas, a partir desse consumo, iriam conseguir se reestruturar e crescer, e voltar, e reaquecer a economia. Então, o que o Keynes provou com tudo isso foi que a ideia de livre mercado por si só, essa ideia de autorregulação, essa ideia da lei de ser e tudo mais, ela não funcionava daquela maneira. Desde essa década de 30, principalmente até ali a década de 60, 70, as ideias de Keynes elas foram aplicadas a todo vapor, né? Então, sempre quando tinha ali um momento de crise, havia essas medidas keynesianas. E até hoje também, é claro, muitas das medidas keynesianas, elas são aplicadas, inclusive elas são aplicadas no Brasil, né? Quando o governo brasileiro, por exemplo, com Lula e Dilma, né, fizeram ali, o Lula criou o programa do Bolsa Família, né? Teve a criação do PAC, também Programa de Aceleração do Crescimento, também são investimentos estatais ali, né? E vão gerar esse emprego, essa renda e tudo mais, né? Então, esse modelo de investimento, de infraestrutura, de criação de emprego por parte do governo, que era algo que não existia, passou a existir após essa intervenção proposta pelo Keynes, né? E também o Keynes, ele trata também da questão da regulamentação do mercado, né? Então, ele vai taxar os lucros das empresas, né? Para quê? Para diminuir a concentração de renda, diminuir as desigualdades, né? Ele vai criar ali direitos trabalhistas, salário mínimo, né? E uma série de outras garantias ali para o trabalhador que não existiam nessa época do livre mercado, porque o salário era regulado pelo mercado, então o salário não existia esse negócio de salário mínimo, né? O salário podia estar baixíssimo, né? E para justamente tentar a ideia de pleno emprego. Porém, como foi visto nas crises, isso não acontecia. Então, o Keynes ele propõe essa série de mudanças aí para o Estado, né, para a atuação do Estado na economia, né? Em vez daquela ideia de Estado mínimo, com o mínimo de intervenção, o Keynes propõe que o Estado também faça esses investimentos e também regule o mercado, né? Então, justamente para diminuir a concentração de renda, que era uma coisa que era altíssima no capitalismo, né? Era a maior crítica ao sistema capitalista. Então, é uma forma de atenuar todas essas contradições, todos esses problemas que tinha no capitalismo. É importante a gente lembrar que tinha uma preocupação muito grande na época com o socialismo, né? A principal ideia dos capitalistas era
se livrar do socialismo. Então, com a grande crise de 29 ali, onde o mundo todo mundo capitalista é abalado pelaquela grande crise, pela quebra da Bolsa de Nova York, inclusive o Brasil, a Europa como um todo, e só quem se livrou daquela crise eram os países que estavam no outro bloco, no bloco socialista, né? Então eles precisaram adotar as medidas keynesianas para evitar justamente que fosse adotado um regime socialista, né? Houvesse ali grandes protestos, grandes manifestações, já estava tendo, né, algumas coisas assim, né? Natural pela época, né? Então o que acontece? O que acontece é que os próprios liberais, uma boa parte daquelas partes que não eram aqueles mais conservadores, é claro, quiseram adotar, sim, o modelo keynesiano. Porém, eu peço a todos que deixem seu like aí, se inscreva no canal se ainda não for inscrito.